people! Tudo bem com vocês? Joia! Gisele Dalpai falando diretamente da Grande Londres. E no vídeo de hoje vamos falar sobre... Bom, antes de qualquer coisa, eu queria pedir uma coisa pra vocês. Não esquecerem de ir lá no Instagram Grande Londres. Me sigam lá, tá? Porque tá acontecendo tanta coisa que eu não estou dando conta de fazer vídeo, óbvio, né? Aqui. E lá no Instagram as coisas são muito mais rápidas. Combinado? Então, Instagram Grande Londres. Me siga lá no Instagram. Combinado? Beleza, então no vídeo de hoje vamos falar sobre que roupas são aquelas que muitos integrantes da família real vestiram na coroação do rei Charles III. Se você tá gostando dos temas dos vídeos, não deixe de dar um joinha nesse vídeo que me ajuda muito, combinado? E dependendo do número de like, eu vou continuar falando sobre coisas aí da coroação, que tem muita coisa pra falar, gente, muita coisa mesmo. Muitas pessoas me perguntaram, né, Gi, que roupa é aquela que a Kate está usando? Ou então, assim, que capa é aquela que eles estavam usando, né? Gente, então vamos falar sobre os mantos. O que eles estavam usando eram mantos, ok? Hoje eu vou falar só sobre os mantos, então, da onde que são esses mantos, e tem um vídeo especial que eu quero fazer só sobre o look e sobre os detalhes da roupa da Kate, ok? Porque tem muitos detalhes e eu quero fazer um vídeo só sobre os detalhes. Por exemplo, ela usou o brinco de pérola que era da falecida sogra, a princesa Diana. Então, ela fez uma homenagem ali à princesa Diana. O colar que ela utilizou era uma homenagem para Rainha Elizabeth II. Então, esse vídeo vai ser especial e vai ser só sobre isso, tá bom? Esse vídeo aqui vai ser sobre os mantos, ok? Mantos estes que nós vimos vários, né, integrantes ali da família real utilizando. Então, vamos lá. Vamos falar primeiro das mulheres? Então, tanto a Kate como a duquesa de Edimburgo, a princesa Alexandra e a duquesa de Gloucester estavam vestindo este manto. Estes mantos de cor azul com aplicações vermelhas e brancas, os tons, né, da bandeira nacional, esses mantos são da Ordem Real Vitoriana. Bom, mas para início de conversa, vamos explicar o que é uma ordem, porque aqui é cheio de ordem, tá? É a ordem da jarreteira, é a ordem do cardo, é a ordem real vitoriana, é a ordem de Bath. Então, o que é uma ordem, Gisele? Para você entender direitinho. Então, assim, essas ordens são como espécies de clubes restritos, tá? E que só participam quem faz coisas muito boas, digamos, ajuda o monarca ou o país. Nesses grupos, nessas ordens, né, o rei ou a rainha são os líderes e é ele que escolhe quem vai fazer parte dessa ordem. Participar de uma ordem, seja ela qual for, né, é considerado uma grande honra por aqui. E dependendo da ordem, tem um número máximo de participantes. Então, por exemplo, a ordem mais importante daqui é essa ordem da jarreteira que nós vamos falar, que é a roupa que o William estava usando. Roupa não, manto, né? E aí, nessa ordem da jarreteira, tem somente 24 participantes. Mas lembrando, né, esse vídeo não é específico sobre as ordens, e sim a curiosidade sobre os mantos que os membros da família real estavam utilizando, tá? Então, vamos lá. Na ordem real vitoriana, não tem um limite máximo de membros. Esse manto, então, que a Kate estava usando, é dessa ordem, a Ordem Real Vitoriana. E quando você entra para a ordem, você recebe daí várias insígnias que são utilizadas sem o manto, por exemplo, o medalhão, a faixa, que são utilizadas sem o manto. Então, num evento, né, que você vai utilizar um vestido ou uma roupa mais social, aí você utiliza essas faixas que representam, né, a ordem real vitoriana. Eu vou colocar aqui umas fotos da princesa Kate com uma faixa que representa a ordem real vitoriana, por exemplo. Inclusive, na foto oficial, né, que foi divulgada ontem pelo Palácio de Buckingham, nós podemos ver, né, os vestidos das mulheres, que daí eu vou, né, tirar também muitas informações dali para falar sobre o vestido em especial da Kate, que tem muitos detalhes, assim, bem interessantes. Então, nessa foto, a gente pode ver os vestidos delas e a faixa, então, que representa, né, a Ordem Real Vitoriana, ok? Bom, a princesa Anne ali, ela não estava com vestido, ela estava com o uniforme completo, tá? Porque ela é coronel de um regimento, então ela estava realmente com o seu uniforme. E ela foi vestida com um outro manto, o manto da Ordem do Cardo, ok? Essa ordem é uma ordem da Escócia.
E ela foi fundada em 1687 pelo então rei James VII. Falando nisso, eu acho que eu não falei quando que foi criada a Ordem da Real Vitoriana, né? Ela foi criada em 1896 pela Rainha Vitória. Então não faz muito tempo, né? Ela é uma ordem não muito antiga, porque, gente, depois vocês vão ver sobre a Ordem da Jarreteira, tá? Bom, mas então essa Ordem do Cardo, ela foi fundada em 1687 pelo então rei James VII da Escócia. O cardo é a flor nacional da Escócia e em inglês chama-se thistle. E eu nunca vi essa flor, vocês acreditam? Pois é. Então, aquele manto, né, que é verde, daí, no caso da princesa Anne, já representa uma outra ordem. Os homens estavam com um manto da Ordem da Jarreteira. Essa ordem, ela é uma ordem que foi criada ali, esses dias, em 1348. Gente, é muito antigo. 1348. E foi fundada pelo rei Eduardo III. E essa ordem, obviamente, é a mais antiga daqui. Então, ela é considerada a mais importante de todas. Então, para você entrar nessa ordem, é como se fosse o the must, assim, tipo, o top, né, das galáxias, assim, de você receber uma honraria da rainha ou do rei. E a fundação dessa ordem tem inspiração lá, digamos, no rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda, sabe? Que, gente, não existiu, tá? Rei Arthur é igualzinho, tipo, Robin Hood, tá? O rei Arthur, ele não existiu, pelo menos não há nenhum registro histórico que ele tenha realmente existido, tá? É mais uma lenda, na verdade. Então, mas a história, né, do rei Arthur e os cavaleiros que estavam ali junto, assim, então essa foi um pouco da inspiração de ter pessoas juntas, né? E lá na época, né, de Eduardo III, vamos combinar, era a época dos cavaleiros, então realmente quem era assim, os cavaleiros eram aqueles que iam para batalha junto com o rei, né? Hoje em dia, os que fazem parte aí dessa ordem são pessoas próximas ou, né, por exemplo, os últimos a serem que eu lembre foi a própria rainha Camila, que foi indicada para ser parte, né, dessa ordem pela rainha Elizabeth, e o Tony Blair também, o ex-primeiro-ministro Tony Blair também faz parte aí dessa ordem agora. O símbolo dessa ordem é uma cinta-liga. Sim, é uma cinta-liga. Sabe aquela peça que é um pouco erotizada, assim, aí nas lingeries? Só que, antigamente, essas ligas, elas eram utilizadas para prender meia, porque não tinha elástico, né? Então, tinha a meia e daí que se colocava a liga. Só que tem muitas pessoas, é muito controverso da onde a origem dessa liga, né? Tem muita gente que fala, gente, mais provável que essa liga tenha sido, provavelmente, sejam tiaras, né? Que prendiam as armaduras, né? A armadura são pedaços, né? Então elas vão sendo presas por ligas. Então não há um consenso assim entre os historiadores da onde vem essa liga, porque tem muitas histórias sobre isso, mas isso é para o vídeo especial só sobre a ordem, tá? Mas vamos lá então falar sobre esse manto, né? As vestimentas de um membro da Ordem da Jarreteira. Bom, ele é um manto veludo azul escuro e eles usam um chapéu estilo Tudor, ok? Que é da época dos Tudors. Então, naquela época, eles utilizavam muito esse tipo de chapéu e ainda, nessa vestimenta da ordem, eles usam uma pluma branca de avestruz. Ainda bem, né, que os homens não foram lá para a coroação do rei Charles III com os chapéus, porque já pensou, gente? A princesa Anne foi com o uniforme militar dela e tinha uma pena no chapéu dela que fez um estrago que ninguém conseguia ver o Harry, por exemplo, porque o Harry estava bem atrás dela, né? Então, em muitos momentos, o Harry ficou atrás, né? E não dava para ver a expressão dele. Ninguém sabe se de repente foi proposital, se realmente queriam que ele ficasse para não dar muito foco nele. Enfim, não tem como saber. Imagina se os homens decidissem sim ir com seus chapéus, né? Com pluma de avestruz. Aí ia ficar difícil a visão de quem estivesse atrás. Mas não foi utilizado. Pelo menos só o manto foi utilizado. E na foto oficial, né? Eles utilizaram também o manto. Só por curiosidade também, em junho é o mês do Dia da Jarreteira. Eu não sei que dia que é exatamente, se vai mudando, enfim. Mas os membros
eles passam lá do Castelo de Windsor até a Capela de São Jorge, ok? E eles fazem uma procissão andando, certo? E é possível ir lá assistir essa procissão. Eu vou ver se esse ano talvez eu consiga ir, não sei, vamos ver. Mas você compra tickets para estar lá dentro do Castelo de Windsor. Então é um passeio bem interessante e é uma experiência, né, bacana de vivenciar, né? Não sei, eu nunca tive a oportunidade de ir, mas eu quero um dia poder ver aí essa procissão, nem que seja de longe, assim, e ver o pessoal. Mas eu não tenho a mínima ideia também de quanto que custa, né? Então eles vêm com os mantos, com o chapéu, com os penachos, e é bem bonito. E sobre essa ordem, deu maior confusão o seguinte, depois da pandemia, não, porque ficaram alguns, acho que uns 2 anos sem ter esses encontros, né, por conta da pandemia, e quando voltaram, o príncipe Andrew faz parte, né, dessa ordem. Tanto que quando eu vi o príncipe Andrew entrando ali na abadia de Westminster, eu vi que ele estava com um manto, e ele foi o primeiro que eu vi que realmente estava, né, que era essa a ideia né, o código de vestimenta ali era vestir esses mantos. Mas quando eu vi, porque, gente, é um super, né, assim, honraria. E aí eu falei, gente, ele foi com o manto da Ordem da Jarreteira. Aí eu fiquei assim, caraca. E aí eu vi que todo mundo foi, né? Daí eu disse, então tá, não, tá pra ser normal. Antes que alguém fale assim, porque o William foi, o Harry não foi. Gente, o Harry não faz parte dessa ordem, tá? Por isso que ele não estava com este manto. Então, só quando voltou, né, os eventos, o príncipe William e o príncipe Charles, na época, ainda a rainha Elizabeth estava viva, ia ter a primeira procissão, né? Depois de tanto tempo sem, por conta da pandemia. E aí eles não deixaram o Andrew participar por conta, né, de todo o escândalo que estava acontecendo ali. Então foi maior confusão, assim, porque ele queria participar e eles não deixaram, enfim, né? Então, por isso que quando eu vi ele, eu falei, nossa, ele ali. Então, desde então, ele não está participando, pelo que eu saiba, das procissões. Eu nunca vi ele nessas procissões de volta. Ele faz parte, sim, mas ali publicamente ele não participa mais. Pelo menos não estava participando, né? Vamos ver esse ano como que vai ser. E esses mantos, né, gente, eles são super, assim, dão aquele ar de... Eu não sei explicar, um ar olha só, que nem, por exemplo, o Harry Potter, né? A roupa deles ali, da escola, por exemplo, ele é realmente todo inspirado nesses mantos que dão um ar, assim, de... Não sei, é uma coisa assim meio secreta, uma coisa meio... É como se fosse uma ordem mesmo, né? Como se fosse um clube secreto, assim. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado de conhecer mais essa curiosidade sobre a família real. E lembrando, antes de dizer tchau, tá? Me sigam lá no Instagram Grande Londres. Eu sempre posto novidades lá, sempre mais rápido que aqui do YouTube, porque aqui eu tenho que editar, enfim, tal. Então lá no Instagram, nos stories, eu sempre tô contando o que tá acontecendo por aqui, ok? E se gostou do vídeo, né? Não esquece de me dar um joinha que me ajuda muito. Muito obrigada, tá bom? Espero que vocês estejam bem, dentro do possível. E nos vemos no próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo e tchau!